Olá, gente, tudo bem? Vamos começar agora, a partir desta aula, de falar sobre figuras geométricas, tá? Figuras geométricas. Opa! Para fingir que eu não tinha errado. Beleza? A primeira coisa que a gente vai ver, essa aula hoje é bem rapidinha, tá, gente? São algumas coisas que a gente usa nisso, mas são conceitos que são um pouco abstratos, tá? São três conceitos, que é o ponto, a reta e o plano. Nós sempre vamos estar falando sobre isso, tá, gente? O que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano. Ah, eu sei o que é uma reta, eu sei o que é um ponto, mas na geometria, gente, isso não tem um significado preciso, entendeu? Vamos começar pelo plano. Não, vamos começar pelo ponto mesmo. Se eu venho aqui e faço isso aqui com canetão, eu fiz um ponto. Tá dando pra ver? Tá bem pequenininho, né? Agora, se eu quiser falar que isso aqui é um ponto, também é um ponto. Sendo que aqui dentro eu posso fazer um monte de ponto, olha. Aqui também eu podia fazer um monte de pontos. Se eu pegar, por exemplo, o canetão é ponta grossa. Se eu pegar uma lapiseira que é ponta fininha, eu consigo fazer um monte de ponto dentro daquele ponto. Por isso, gente, que eu não tenho como falar com vocês com precisão o que é um ponto, entendeu? Um ponto, você vai imaginar o quê? Que é um lugar no espaço, certo? Que não tem uma dimensão, mas que você vai estar utilizando como referência para figuras ou localização geométricas. Por exemplo, não se preocupe que está torto, que eu não estou usando régua para fazer. Isso aqui é um triângulo, que nós vamos ver daqui a uns dias. Aí eu falo, ó, esse ponto aqui, ó, é um vértice do triângulo, certo? Então ele serve como uma referência. Lógico que dentro desse ponto que eu desenhei, de novo, olha lá, ó, só aqui, com o mesmo canetão eu consegui colocar 4 pontos. Então não tem como definir. Então, quando eu penso em ponto, eu penso em lugar no espaço. Como que eu simbolizo um ponto? Uma bolinha. E sempre com uma letra maiúscula. Ou ponto B. Ou esse aqui é o ponto C. Esse aqui é o ponto D. Beleza? Aí vem o segundo conceito. O que é uma reta? Ah, pessoal, uma reta é uma coisa que não faz curva. Bacana. Tá certo. Reta é uma coisa que não faz curva. Ó, eu vou pegar esses dois pontos aqui, ó. Eu peguei essa minha régua de metal que já está tortinha, coitado. E fiz uma reta passando por eles, ó. Por esse ponto, por esse ponto. Esse ponto A e esse ponto B não faz parte dessa reta. Certo? Só que, de novo, gente, aí aqui dentro, se eu pegar uma lapiseira e a mesma régua, eu não vou conseguir passar um monte de reta dentro. Porque a reta também não tem dimensão, gente. Eu entendo como reta o quê? Eu entendo como sendo uma trajetória que não tem alteração, certo? Não faz curva de um ponto até outro, entendeu? Isso eu posso entender como uma reta. Beleza? Ah, e como que eu faço retas? Com a régua, gente. Eu não posso pegar, por exemplo, aqui, ó, esse lado torto da minha balança que tá aqui, ó, vim aqui e falar, opa, isso é uma reta? Não, não é. Por quê? Porque tá curvo. Certo? Se eu pegar esse ponto e esse ponto aqui, ó, eu consigo passar uma reta neles. Se eu pegar esse ponto e outro, eu vou conseguir passar mesmo em cima. Então uma reta não pode ter alteração no percurso. Tem que ser o menor ponto, a menor distância entre dois pontos aí, ó. Vai ligar dois pontos. E dentro de uma reta, eu tenho infinitos pontos. Eu posso vir aqui o E, posso vir aqui o F, posso pôr o G, posso pôr o H, tá vendo? O A e o B continuam fora dela. Então, e outra coisa, uma reta não tem fim, tá, gente? Ela vai ir até o infinito e até o infinito. No meu caso, como eu estou no apartamento, ela vai furar a parede aqui, entra lá dentro da parede do meu vizinho. E vai furar a parede aqui e vai sair lá para a rua, do outro lado. Certo? Se eu tivesse dentro de sala de aula, eu falava que ela ia quebrar a parede e ia pro lixão. Que tem aquele negócio que a gente vê lá. E do outro lado ia pro estacionamento. Então, gente, uma reta é isso. Eu tenho que ter, é reto, tem infinitos pontos dentro. Só que não tem dimensão, tá?
Ah, mas a dimensão dela é essa aqui, só que aqui dentro eu posso fazer várias outras. E o último conceito, que é o plano, o que é o plano, gente? É o que contém a reta e o ponto. Nesse caso aqui, tá? O plano seria o meu quadro branco que eu estou escrevendo. Esse quadro branco é o meu plano. Beleza? Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Como que eu simbolizo uma reta? Eu pego dois pontos dela, vou pegar aqui o C e o D, que eram os dois primeiros. Opa, desculpa. Coloco eles juntinhos e coloco em cima deles um tracinho com uma setinha para os dois lados. Detalhe, tem que estar em letras maiúsculas, tá? Isso é o símbolo de uma reta. Existe também um segmento de reta e uma semi-reta. Semi-reta é o que? Eu pego de um ponto até o infinito. Ou desse ponto até o infinito do lado de cá. Tá? Lembra que eu falei que a reta é infinita? Eu pego do ponto F até o infinito. Aí como que eu simbolizo? Por exemplo, se fosse para o lado de cá, seria o CD e a setinha apontando para lá. Se fosse do lado de cá, o CD e a setinha apontando para cá. Beleza? Isso na semi-reta. E o segmento de reta, certo? É um pedaço contínuo da reta, que tem início e fim. Seria, por exemplo, aqui, o E até o... Vamos pôr o E até o G, ó. Aí eu ponho EG e ponho um traço em cima sem setinha nenhuma. Isso é o segmento de reta. Beleza? E o plano? Como é que eu simbolizo um plano? Nesse caso, meu plano é meu quadro branco, certo? Ah, tem outros planos? Tem, por exemplo, a parede do meu apartamento que está aqui, é um outro plano, só que não tem nada a ver com esse. Então, o que acontece? Esse plano eu sempre simbolizo com letras gregas. Aí pode ser alfa, beta, rho, pode ser ômega, teta. As mais usadas é alfa e beta, tá, gente? Existem várias também, tá? Então, beleza. Reta, ponto e plano é isso aí. Vocês vão ver na atividade, tá aí falando por escrito, talvez fique até mais fácil de entender. E outra coisa que nós vamos ver nessa atividade é um negócio chamado ângulo. Ah, nunca vou usar ângulo na minha vida. Mentira, você usa o tempo todo. Para sua casa estar em pé, você tem que ter um ângulo lá. Entendeu? O que é um ângulo, gente? Eu tenho duas semi-retas, que é dois pedaços de reta. Beleza? Delimitados. Aqui eu tenho, por exemplo, o ponto A, o ponto B, e aqui eu vou chamar o ponto O. Beleza? Esse ponto aqui é chamado de vértice. É o que liga os dois lados do ângulo, beleza? Aí eu tenho o OA, a semi-reta OA e a semi-reta OB, que são os lados do ângulo. E o que é um ângulo? Gente, um ângulo é essa abertura aqui, ó. É essa abertura, que é medido em grau. Beleza? E tem um instrumento específico para medir, que é chamado transferidor. Infelizmente não tem nenhum aqui agora, mas na atividade também tem a foto deles para você. São esses dois aparelhos, que é o de meia volta e de volta inteira. Se você tiver que comprar algum dia, sempre compra esse, que é mais útil, tá? O de 360 graus, que é um círculo inteiro. E ele não é frisbee para você ficar brincando de jogar nos coleguinhas. Então, esse é o mais legal de comprar, beleza? Então, beleza. E aí na atividade vai ter os exemplos mostrando como que calcula tudo mais, tá? Então, o ângulo, existem alguns ângulos que você tem também nomenclaturas, tá, gente? Você tem o ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, gente. É o ângulo que faz a quina. Qualquer quina de parede, quina de móvel, a própria quina do meu quadro aqui, que eu vou chegar aqui, ó. Tá vendo? Opa! Isso aqui é um ângulo reto, tá? Lembra quando eu falei que é muito importante? Vocês falaram que nunca ia usar na vida, eu falei que ia. Se a sua parede da sua casa não for construída com um ângulo reto, corre o risco dela cair. Vocês já viram, algumas pessoas podem ter visto um pedreiro usando um negócio que é um peso de ferro e um barbante. Aí ele para do lado da parede, pendura, para ver ele pendurando assim, para ver se está reto com a parede. Aquilo ali está medindo se está em ângulo de 90 graus.
O seu corpo em pé, ele está em ângulo de 90 graus. Se você ficar curvado para frente ou para trás, a tendência é você ir para frente ou para trás. E esse ângulo, ele tem símbolo, tá, gente? É o único que tem esse símbolozinho lindo aqui, ó. Toda vez que você vê um quadradinho no ângulo com um pontinho, tá? Ele quer dizer que aqui, ó, A, O, opa, O, e esse aqui é o B, para não falar que eu errei. Ângulo AOB. Aí você coloca um chapéuzinho em cima do O. Ele é um ângulo reto. Ele tem quanto? 90 graus. Beleza? Então o ângulo de 90 graus é o ângulo reto, certo? Ele é o ângulo que você mais vai ter que usar aí na construção civil, usa direto. Tem outras coisas também. O ângulo agudo. Agudo. Aí eu vou tirar o A e o B daqui e vou tracejar esse cara, ó. O ângulo agudo seria qualquer ângulo menor que 90 graus. Ou seja, seria esse ângulo aqui, ó. Ele é agudo. Certo? Então aqui, ó, o zero começa aqui, ele vai abrindo. Quando chega em 90 graus, ele é reto. Antes de 90 graus, ele é agudo. E o ângulo obtuso, que não vai caber aqui embaixo, eu escrevi aqui do lado, é o maior que 90 graus. Ou seja, seria o ângulo que está, por exemplo, passou de 90 graus, ele estaria aqui. Seria esse ângulo todo aqui, ó, até do lado de cá. E o último ângulo que a gente aprende, o último nome de ângulo, é o ângulo raso. Ironicamente falando, esse aqui é igual a 90 graus, né? Esse aqui é igual a 180 graus. Ele é o dobro do ângulo reto. Na verdade, o ângulo raso é uma reta. Por isso que eu acho que é meio irônico, entendeu? Porque esse é reto. Só que o raso que é reto. Então você lembra, se o ângulo for raso, ele é uma reta. Ele tem quanto? Aqui está o ponto A, o ponto B. Não, que eu quero deixar o O como no centro. Ah, precisa? Não, podia ser outro ponto, tá, gente? O AOB igual a 180 graus. É esse ângulo aqui todo. Então são os três tipos de ângulos. Vocês vão ver na atividade, está bem explicado também de vocês verem. Isso aqui é mais para dar uma pincelada rápida, tá, gente? Então o reto é o que tem 90 graus, é o ângulo da quina. Menor que a quina é o agudo. Maior que a quina, o obtuso. E quando você chega numa reta, é o ângulo raso. Beleza? Existe o ângulo de volta inteira, certo? Que é o de 360 graus. É quando ele deu uma volta inteira e voltou no próprio zero. Tá? Mas não preocupe, leia na atividade aí, que tá bem tranquilo. Essa parte é muito tranquilo. E aproveita que tá mês. Agora vamos ficar na fase mais tranquila. Vocês vão ver que os vídeos vão ser menores, as atividades mais tranquilinhas, para colocar as outras atividades em dia, tá, gente? Tem muita gente me devendo atividade lá no Classroom, tá? Fiquem com Deus e um grande abraço.